Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Desejo a todos um bom dia, uma boa alimentação nesse instante da sua quebra de seu jejum. Nós vamos devotar ou dedicar ao Senhor uma porção da palavra neste momento. E eu quero falar sobre a beleza do nosso fracasso. O nosso fracasso às vezes é assim. Foi assim com Davi, no Salmo 51, quando então Davi, no Salmo 51, expressa todo o seu sentimento, toda a sua agonia, toda a sua tristeza. Mas tem uma coisa muito interessante no fracasso de Davi, é o seu quebrantamento. Davi se quebranta e ele diz assim, pois não te comprases, versos 16 e 17, pois não te comprases em sacrifício, do contrário, eu os daria. Não te agradas de holocaustos, porque sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Espírito, põe-se na sua cabeça, espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, meus irmãos, é neste momento que o nosso fracasso é belo. É belo porque nós nos rendemos a Deus. É belo porque nós nos entregamos a Deus. É belo porque nós reconhecemos a soberania e a grandeza de Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Existe uma técnica no Japão que é conhecida por algumas pessoas como kintsugi. É sim, uma arte japonesa de restaurar cerâmicas preciosas de valores inestimáveis que são quebradas. Eles misturam um pó de ouro muito fino mesmo, a um produto, e esse produto então é usado para rejuntar aquelas peças quebradas. E aquelas peças quebradas com aquele pozinho de ouro, com aquela colinha, acaba virando uma peça rara e de arte. Fica muito linda aquela peça com aquelas rachaduras, e a cola e o ouro vai fazendo aquela ligação das juntas, não é verdade? Ok? O pó mistura-se então com uma resina, e essa resina é usada para rejuntar essas peças. Ela vai preenchendo as rachaduras, ela vai preenchendo aquelas trincas e vai fazendo uma ligação impressionante. E o ouro dá aquele arremate final, em vez de tentar então esconder os defeitos da peça quebrada, a arte se faz necessária ser mostrada dos pedaços quebrados. Assim, meus irmãos, é a palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus não tem nenhum interesse em esconder os nossos defeitos, esconder as nossas falhas, esconder as nossas ignorâncias. E ao invés de tentar esconder, ela traz à lume os nossos defeitos, as nossas mazelas, e faz algo bonito com isso. Esses pedaços que são quebrados da nossa vida, o Senhor junta tudo isso, liga tudo isso de novo, de uma forma muito especial, e faz um vaso de honra. Portanto, meus amados irmãos, a Bíblia valoriza o vaso quebrado. A Bíblia valoriza o nosso quebrantamento genuíno, quando nós nos arrependemos do pecado que nós cometemos. Após então Davi cometer o adultério com Batseba,
após planejar a morte do marido dela, o profeta Natã confrontou Davi e ele se quebrantou. E se arrependeu. A oração de Davi, logo após o seu quebrantamento, nos dá uma visão, meus amados irmãos, do que Deus deseja. O que é que Deus deseja de nós? Sacrifícios? Não. Do contrário, nós daríamos a Deus. Não agrada de sacrifícios, porque o sacrifício que Deus se agrada é de um coração quebrantado. Coração quebrantado. Quando o nosso coração está abatido por causa do pecado, Deus restaura com o perdão amoroso e gracioso, oferecido generosamente por nosso Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Meus amados irmãos, Ele nos recebe com amor quando nós nos humilhamos, quando nós nos quebrantamos e quando nós nos aproximamos de Jesus. Diante dele, a nossa intimidade é restaurada completamente. Nossa alegria é totalmente restaurada. Como Deus é maravilhoso. Consideremos, meus amados irmãos, o desejo de Deus em Cristo Jesus em transformar-nos em vasos quebrados, pedaços, em vasos de honra. Quando nós nos aproximamos dele com um coração humilde, ele nos enche da sua bondade e da sua santidade. Então a nossa oração deve ser dirigida a Ele neste momento. Nós precisamos dirigir as nossas orações a Ele e fazer como também o salmista Davi fez no Salmo 139, no verso 23 e no verso 24, dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. A tristeza, meus amados irmãos, segundo Deus, produz quebrantamento. E esse quebrantamento é para a salvação, que nos conduz à alegria e à vida. Que Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Vamos orar? Deus eterno, nós oramos neste momento para agradecer o Senhor por mais esse dia em que o Senhor nos concede o privilégio de nós nos abstermos, Pai, de tudo aquilo que nós precisávamos, que era necessário em nosso organismo, mas nós tivemos esse privilégio, Pai, de afastar essas coisas por um tempo determinado, porque o nosso coração e a nossa mente estava em oração, estava buscando a Tua face e desejosos, Deus, do livramento do coronavírus e das doenças, Deus, que tenazmente assedia o Teu povo, assedia a igreja, Pai, que é a doença do pecado. Nós recorremos a Ti, Deus, neste momento e suplicamos que o Senhor nos guarde, preserva, Deus, a nossa vida, guarda, Deus, desse coronavírus e aqueles, Deus, que já tiveram, Deus, o contato com o coronavírus, ó Deus, cure-os, liberte-os, assim como o Senhor já fez com o irmão da nossa irmã Mara, que já está liberto, assim como o Senhor já fez com muitas outras pessoas, que já se libertou, mas tem muitos outros ainda, Deus, que estão sofrendo, Deus, nos leitos de enfermidades, entubados. Nós pedimos ao Senhor que entra com providência, Deus, entra com poder e com graça na vida desses Teus servos, Pai. Socorre-os e conforta a família, dando esperança. Sabemos, Deus, de pastores com seus familiares que estão, ó Deus, nesses momentos difíceis da vida, hospitalizados, as famílias, Deus, de Guarulhos, os irmãos enfermos, os idosos da nossa igreja. Nós oramos, Pai, dessa forma e colocamos todos esses nomes que constam-se da nossa lista de oração. Colocamos eles nas Tuas mãos e pedimos por eles. E rogamos também por aqueles, Deus, que não estão na nossa lista de oração, mas que também precisa do Seu cuidado, precisa da Sua proteção e da Sua boa mão. Nós oramos assim pelas famílias, pelos lares, pelos cônjuges, pelos filhos, Pai. E pedimos também pela liderança da igreja, pelos jovens da igreja,
E suplicamos, Pai, que esta nossa igreja se torne uma igreja cada vez mais dinâmica, proativa, ousada, firme, determinada a fazer a Tua vontade. E assim, Deus, cumprir com a sua missão nessa cidade. Nós oramos assim, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês e vos dê um dia abençoado. Amém?